Estamos de volta para mais uma aula especial, para estarmos juntos, aqui ligadinhos, conectados. Professor Marcos, chegando com você, e eu fico muito feliz por estarmos agora iniciando esse momento privilegiado de ensino, de aprendizado e de crescimento. Eu quero iniciar mais uma vez fazendo um lembrete do nosso material, não esqueça, ó, olha aí, sua Bíblia. Não esqueça do seu livro e também um suporte do guia do ano bíblico escolar. Você deve estar com ele em mãos. Não para não, tá? Continua aí, porque isso vai fazer muito bem para o seu crescimento pessoal e também espiritual. Hoje, nesta aula, nós estamos iniciando uma nova unidade letiva, a segunda unidade letiva, tá certo? Eu quero iniciar com um texto bíblico muito bonito, que está aqui no livro de Salmos, Salmo 149. Eu quero que você acompanhe comigo, então, a leitura que diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, e exultem no Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufe e também com harpa. Aqui fala da importância de nós louvarmos a Deus, e também aqui é algo assim direcionado ao povo de Israel, né? Israel louvar o Senhor, ele que é o Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero então convidar você para um momento privilegiado agora de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos juntos nesta aula. Eu peço que o Senhor venha nos dirigir, nos dar o entendimento necessário e venha também tomar em suas mãos todas as nossas necessidades. Venha estar com os meus alunos, ajude-os em seus dilemas, em seus conflitos, e também aqueles que estão felizes, alegres, que o Senhor continue abençoando e que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos iniciando o 5º capítulo aqui do nosso estudo, do nosso livro didático de ensino religioso, tá certo? Os escolhidos é o tema da nossa aula. Muito bonito o assunto também, legal. Nós vamos ter momentos com partes históricas, também leituras bíblicas, releituras bíblicas e também análises e contextualização também dos ensinos que nós vamos ter. E eu quero que você pare comigo, eu quero que você viaje comigo um pouco. Imagine aí que você fosse escolhido para ser o chefe de uma agência espacial. E você tivesse então um grande desafio, uma grande tarefa em suas mãos. Imagine que você fosse enviado ou enviada para trabalhar em um planeta, a ajudar os habitantes desse planeta a terem um comportamento diferente, uma visão diferente, a ter um estilo de vida diferente, para então poder fazer uma modificação positiva nesse planeta. Você parou para pensar aí, para se imaginar nisso? Mas pense também nos desafios que você teria diante desta situação. Imagine que o planeta ele não tivesse a tecnologia necessária. Imagine aí também que você não tivesse como cercear, bloquear a liberdade desses habitantes, e também você não tivesse a possibilidade de obrigar os habitantes desse planeta a seguirem as suas ideias, a seguirem as suas estratégias. Você já pensou nisso? Agora pense em algumas possibilidades que você poderia ter para tentar convencer, para tentar mostrar para esses habitantes aí que isso seria positivo, que isso seria o melhor, que seria proveitoso aí para eles. Então imagine aqui algumas opções que você poderia ter. Pare para pensar junto comigo. Você poderia falar pessoalmente
com essas pessoas, com os habitantes deste planeta. Você também poderia enviar uma equipe bem preparada, bem capacitada para conversar com eles, para falar com eles. Imagine também que você poderia criar um sistema perfeito de audiovisual para você também poder se comunicar com eles, estar bem acessível a eles. Também imagine aí você os convidando para visitar o seu planeta. Um planeta diferente, um planeta perfeito, onde tudo está em ordem. Um quinto ponto é, você poderia também contratar agentes que fazem parte aí desta população, deste planeta, para auxiliar, para ajudá-los. E por fim, sexto item, você também poderia oferecer prêmios especiais para aqueles que aceitassem o plano que você estivesse propondo. Já pensou aí? Imaginou? Que coisa, né? Uma viagem mesmo isso aí. Mas o que eu quero dizer para você é que foi uma situação parecida com essa que o Senhor Jesus teve. Uma missão semelhante a essa que o Senhor Jesus teve para realizar. E esse planeta que está sendo mencionado aqui é o nosso planeta. E esses habitantes aqui desta ilustração aqui somos nós, são os habitantes do planeta Terra. Uma missão muito difícil, uma missão complexa, porém não uma missão impossível. E quando se fala nesse sentido, nós lembramos, dentro do contexto do relato bíblico, como foi que Deus ele trabalhou, como ele agiu para executar o plano de resgate do nosso planeta. Imagine que você tem também um homem conhecido seu. Imagine que ele tem vários filhos. E ele precisa deixar o comando de tudo que ele possui nas mãos dos filhos. Se ele deixasse todos os filhos ao mesmo tempo para serem chefes, imagine aí que ele tivesse 12 filhos. Se todos ao mesmo tempo fossem chefes, ia dar um grande problema, né? Ia dar uma grande confusão. Porém, dentro desse contexto desses 12, ele precisaria escolher um para ser o líder. Não que ele não amasse os demais, não que os demais fossem menos importantes, mas ele precisaria escolher um dentre os 12 para que esse pudesse dirigir, pudesse direcionar as coisas, pudesse organizar as coisas. E foi mais ou menos assim que aconteceu também, aqui com o nosso planeta Terra. Deus, após a entrada do pecado, ele arquitetou, ele elaborou um plano de resgate que seria executado em favor de todos os habitantes do nosso planeta. E para que esse plano pudesse ser executado, ele precisou então contratar, ele precisou então separar aqueles que seriam os divulgadores, os propagadores, ou eu posso dizer aqueles que iriam liderar este plano, compartilhar esse plano para que muitas outras pessoas também fizessem parte também da execução desse plano e pudessem também ser beneficiados com a execução desse plano. Eu estou falando aqui dentro do contexto bíblico agora do povo de Israel, que inicialmente foram identificados como hebreus. Você lembra? Lá no livro de Êxodo há o relato em que o povo de Israel, o povo hebreu, ele era livre, mas ele acabou sendo aprisionado, sendo levado como cativo, como prisioneiro, lá para o Egito. E ali eles passaram mais de 400 anos ali, nós falamos 400, mais um pouco mais de 400, em torno de 430 anos, eles passaram como escravos na terra do Egito. E depois desse período, de acordo com a promessa que Deus havia feito a Abraão, eles foram libertos. E aí, ao sair do Egito, Deus novamente está no comando de todas as coisas e torna agora aquele povo que antes tinha sido escravo, novamente uma nação, dando uma legislação a ele e também colocando uma pessoa para ser o líder humano
deste povo. Eu estou falando de Moisés, que ele foi, humanamente falando, aquele que liderou o povo de Israel na saída do Egito. Ainda que o principal, quem era? Era o próprio Deus que estava guiando o povo. E esse povo, o povo hebreu, que futuramente foi conhecido, chamado de Israel, ele foi escolhido, separado por Deus, para ser o divulgador, para ser o propagador deste plano que Deus havia elaborado. Mas isso muitas vezes gera um questionamento. E o questionamento é normalmente esse: professor, mas será que Deus amava mais o povo hebreu do que os outros povos? Só eles eram os favoritos de Deus? Só eles eram os prediletos, os amados por Deus? Não. Você lembra da ilustração que eu usei, das duas ilustrações iniciais? Não era essa a proposta de Deus. A proposta de Deus era que, através deles, outros povos e nações pudessem conhecer também o amor de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para que eles também pudessem fazer parte e ser beneficiados também com aquilo que Deus tinha para executar. Deus, ele amou e ama o povo de Israel, mas ele também amou e nos ama. Ele também amava as outras nações, os outros povos, as outras pessoas, e o desejo dele e o objetivo dele era alcançar essas pessoas, alcançar essas nações, não o contrário. E é exatamente isso que acontece conosco também. Deus, ele também nos ama. Ele não ama apenas a nós. Ele ama também as pessoas que estão aí fora, até mesmo as pessoas que estão num caminho errado, as pessoas que estão cometendo atos que não são agradáveis aos olhos de Deus. Deus não se agrada disso, mas há uma diferença. Deus, ele não gosta do pecado, ele tem rejeição ao pecado, mas ele ama o pecador. Esse é o objetivo dele, é buscar, é alcançar as pessoas. E o povo de Israel, ele foi um instrumento, e era para ser um instrumento usado por Deus para alcançar as outras nações que estavam ao seu redor. Primeiro, a mensagem deveria ser para eles mesmos, para que eles pudessem se voltar para Deus, buscar a Deus, seguir as orientações de Deus, e a partir desta aquisição, destas orientações, tomando posse disso, praticando esses ensinos, eles também deveriam mostrar, deveriam ser um exemplo para as outras nações. E aí então, nós vamos então para a aplicação prática desta aula de hoje. Deus, ele nos ama. E assim como ele escolheu o povo de Israel lá no passado, ele também escolhe-nos, ele também nos chama hoje. Ele também chamou o povo de Israel para ser um exemplo, ou seja, para ser uma testemunha para as outras pessoas, para as outras nações. E da mesma forma também ele nos chama também para representá-lo, e representá-lo de uma maneira boa, de uma maneira positiva. Há muitas pessoas que precisam ouvir o amor de Deus, precisam perceber o amor de Deus de forma materializada, e isso precisa ser feito através de mim e através também de você, através de cada um de nós. Nós precisamos fazer isso para que as pessoas vejam que realmente existe um Deus maravilhoso, um Deus que as ama, um Deus real. Beleza? A nossa aula de hoje fica por aqui. Neste capítulo 5 que nós estamos aí iniciando, eu desejo que Deus te abençoe, eu desejo que Deus te guarde e que após essa aula você entenda que você também foi chamado por Deus e você também é muito especial. Na próxima aula nós vamos continuar esse assunto, tá bom? Obrigado, valeu!